Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Cocai. Na nossa aula de hoje de matemática, vamos conversar sobre um assunto que todos vocês já fizeram ou fazem, que é medir. No nosso dia a dia, podemos medir de várias formas e com diferentes instrumentos. E por isso, hoje, nós vamos conversar sobre isso. No início da nossa aula, primeiro, nós vamos falar sobre as noções de medidas e sobre como podemos, no dia a dia, começar a comparar os objetos. Depois, será apresentado melhor sobre algumas grandezas de medidas e as possíveis formas que usamos para medir. Já no final, iremos nos aprofundar melhor em um tipo de grandeza, que é a massa. Nessa aula, é necessário ter muita atenção, pois medir os objetos requer várias habilidades. Boa aula! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Gilvani. E hoje nós vamos ter mais uma aula de matemática. E o assunto da nossa aula hoje é noções de medidas, tá certo? Mas você pode dizer assim, professora, e o que é medir? Medir é comparar uma quantidade com a sua unidade de medida ou fazer comparações entre um objeto e outro. Para medir, nós podemos usar alguns recursos de medida, como uma régua, o metro, uma balança, um litro, ou simplesmente podemos observar as características dos objetos e compararmos. Por exemplo, o que você acha que é mais leve? Uma maçã ou a melancia? Isso mesmo, a maçã é mais leve e a melancia mais pesada e também maior. Você observa essas garrafas e um copo. Você acha que cabe mais água na garrafa ou no copo? Na garrafa, né? Porque ela é maior, então ela vai caber mais água e o copo caberá menos água. As coisas também podem ser ou mais alta ou mais baixa. Por exemplo, nós podemos observar essas duas árvores. A árvore A é mais alta do que a árvore B. Veja agora o lápis B. Ele é mais curto do que o lápis A, não é? Quer dizer, ele é menor, é mais curto. Vocês observaram que podemos medir as quantidades e tamanhos só fazendo as observações das características. Vamos falar de grandezas e medidas, tá certo? Quais são os instrumentos que nós utilizamos no dia a dia para realizar situações de medidas? Nós podemos observar nessa figurinha aqui que o professor está medindo a altura da criancinha, tá certo? Espero que vocês já saibam também a altura de vocês. O que é medir, pessoal? Medir é comparar. Podemos dizer que medir é um processo pelo qual associamos números a objetos, especificamente aos atributos dos objetos, sendo necessário para cada grandeza um instrumento. Nós temos aqui a fita métrica, né? Podemos observar nessas imagens aqui vários instrumentos de medida. Temos o relógio, temos a balança, temos o termômetro, tá bom? Também temos essa outra balança para sabermos o nosso peso. Desse outro lado aqui temos a ampulheta que o pessoal usava antigamente, esse tipo de régua, balança também e vários outros. Temos até o calendário, tá certo? Para medirmos o tempo. Então é bastante importante a gente medir as coisas para sabermos, por exemplo, em que dia estamos, que horas são, qual é a nossa altura, tá bom? E temos aqui uma situação em que o pessoal antigo, da antiguidade, utilizavam medidas não padronizadas, que por exemplo é a polegada, ó. Temos o pé, temos o passo, o palmo e a jarda, tá certo? Então essas foram medidas não padronizadas que
o pessoal de antigamente utilizavam. Com as mudanças no modo de vida e as novas necessidades, o ser humano criou instrumentos para medir comprimentos com maior precisão. E as unidades de medida passaram a ser padronizadas. Algumas dessas unidades de medida de comprimento são o metro, o centímetro e o milímetro, que nós vamos estudar hoje ainda, viu? Para utilizar vários instrumentos para medir comprimentos, observem. Metro do logista, medir fitas ou tecidos. Essa imagem aqui, Fita métrica, usado por costureira. Metro articulado, usado por pedreiro para medir paredes. Régua escolar, usado por alunos. Trena, usado para medir terrenos e lotes. O resultado da medida de comprimento é indicado, na maioria das vezes, em centímetro, metro e quilômetro. O metro, que é uma medida bastante utilizada, é a unidade principal das medidas de comprimento, representado pela letra M. Temos como exemplo 1 metro, 25 metros e 100 metros. Por exemplo, podemos utilizar a unidade metro para medirmos a nossa altura. No meu caso, eu tenho 1,69 m. Temos outra medida bastante conhecida, que é o centímetro. Essa unidade é utilizada para medir coisas menores, como por exemplo, o comprimento de uma lagarta. Por exemplo, uma lagarta tem aproximadamente 10 centímetros. Nesse caso, nós não podemos utilizar 1 metro para medir a lagarta, e sim a réguazinha, que é um pouquinho menor. E a unidade padrão para medir o tamanho da lagarta é o centímetro. Para expressar medidas de comprimento, podemos utilizar diferentes unidades. Observe situações em que 1 metro, o centímetro e o milímetro podem ser usados. Então, já pegamos o metro para medir a nossa altura e agora o centímetro para medir o tamanho da lagarta. Outra medida também que é conhecida, o milímetro, utilizado para medir coisas ainda mais pequenas, como por exemplo, uma joaninha, que pode medir de 1 milímetro a 10 milímetros. Tem outras várias coisas que também são menores que a joaninha, que também podemos utilizar o milímetro para medir. Vamos exercitar um pouquinho. Observe os desenhos dos profissionais e ligue aos instrumentos usados por eles. Temos a costureira, né? A costureira, ela está usando a fita métrica, aí você liga bem para cá, O engenheiro usa o que? A trena, então a trena você liga bem aqui, O pedreiro usa o metro articulado, pega o pedreiro, lá no metro articulado. E o estudante usa a régua, então liga bem para cá, certo? Muito obrigado, turminha, pela atenção, né? E até uma próxima aula. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizagem de vocês. Então, forte abraço e fiquem com Deus. E então, crianças, aprenderam o que é medir? E as grandezas e seus instrumentos de medida? Lembrando que, para medir, precisamos realizar a comparação entre objetos da mesma grandeza. Por exemplo, se for para medir a toalha da mesa da sua cozinha, é preciso um instrumento que te ajude a saber o comprimento, não é mesmo? Por isso, usamos a fita métrica. Outras grandezas e instrumentos de medida fazem parte do seu cotidiano. Que tal conversar sobre isso aí na sua casa? Onde podemos encontrar os instrumentos para medir? Então, não deixe de fazer essas perguntas no seu cotidiano e busquem estudar esse conteúdo nos materiais de estudo que você tem aí na sua casa. Bons estudos, até a próxima aula. Uma linda história, era uma vez. Uma linda história, uma linda história, era uma vez. O gato e o rabo da raposa. Texto de Efigênia Alves, ilustrações de João Bosco. Houve um tempo em que uma raposa tinha um rabo enorme e ficava esnobando os outros animais.
Certa vez, um gato vinha com um caminhão carregado de telhas para cobrir sua casa e encontrou uma raposa bem faceira ao lado do caminho, com o rabo atravessado na estrada. O gato, garboso e educado, falou: "Camarada raposa, tire seu rabo do meio para que eu não passe por cima dele." A raposa, conhecida pela esperteza e querendo mostrar sua agilidade, então disse: "Pode vir. Quando você estiver pertinho, eu puxo o rabo." O gato, sem querer arrumar confusão, continuou insistindo: "Camarada raposa, tire seu rabo do meio da estrada, senão eu passo por cima." Mas a raposa, nem aí, disse que podia vir, pois sabia o momento exato de se cuidar. E foi aquele alvoroço quando o caminhão cortou o rabo da raposa. O gato desceu e pegou o pedaço do rabo. Com esperança de emendá-lo, a raposa pediu: "Camarada gato, me dê meu rabo para eu emendar." O gato, chantagista e já com fome, disse: "Só dou se você me der leite." "E onde tem leite?" perguntou a raposa. Respondeu o gato. A raposa foi ao pasto e encontrou a vaca e pediu: "Vaca, me dê leite, para o leite eu dar ao gato, para o gato me dar meu rabo, para o rabo eu emendar." Mas o pasto estava seco e a vaca, se aproveitando da situação, então disse: "Só dou se você me der capim." "Onde tem capim?" "No baixio." E a raposa foi lá no baixio e pediu: "Baixio, me dê capim, para o capim eu dar à vaca, para a vaca me dar leite, para o leite eu dar ao gato, para o gato me dar meu rabo, para o rabo eu emendar." Mas o baixio estava com muita sede e respondeu: "Só dou se você me aguar." "Onde tem água?" "Na cacimba." E lá se foi a camarada raposa procurar a cacimba. Quando a avistou, foi gritando de longe: "Cacimba! Me dê água, para a água aguar o baixio, para o baixio me dar o capim, para o capim eu dar a vaca, para a vaca me dar leite, para o leite eu dar ao gato, para o gato me dar meu rabo, para o rabo eu emendar." Mas a cacimba, sofrendo por estar ficando rasa, disse: "Só dou se você me cavar com ferro forte." "Onde tem ferro?" "No ferreiro." Não demorou muito e a raposa encontrou o que procurava e pediu: "Ferreiro, me dê um ferro, para com o ferro cavar a cacimba, para a cacimba dar a água, para com a água eu aguar o baixio, para o baixio me dar o capim, para o capim eu dar a vaca, para a vaca me dar leite, para o leite eu dar ao gato, para o gato me dar meu rabo, para o rabo eu emendar." Mas o ferreiro, igual aos primeiros homens, estava sem fogo. Não podia moldar o ferro, e então ele respondeu: "Só dou se você me der fogo." "Onde se encontra fogo?" "Na fogueira." E a raposa, então, quando encontrou as labaredas, disse: "Fogueira, me dê fogo, para o fogo eu dar ao ferreiro, para o ferreiro me dar o ferro, para com o ferro eu cavar a cacimba, para a cacimba dar a água, para a água aguar o baixio, para o baixio dar o capim, para o capim eu dar a vaca, para a vaca me dar leite, para o leite eu dar ao gato, para o gato me dar meu rabo, para o rabo eu emendar." E a fogueira, que sabia da importância do fogo, esticou seu braço em chamas e deu-lhe uma porção de labareda. A raposa levou o fogo para o ferreiro. O ferreiro moldou o ferro cavou a cacimba deu a água aguou o baixio deu o capim foi dado à vaca, a vaca deu o leite foi dado ao gato, e o gato
devolveu o pedaço do rabo da raposa. Mas já havia passado tanto tempo que o rabo ficou seco e não deu mais para emendar. Desde aquele dia, a raposa, que tanto esnobava com seu rabo e que se exibia com sua agilidade, teve que se conformar em ter um rabo pequeno, semelhante aos animais do seu porte. Esta é mais uma história da coleção Paique Prosa e Poesia. Uma linda história, era uma vez. Uma linda história, uma linda história.